Boa noite, gente. Paz seja com todos. Quem trouxe Bíblia aí, diga amém. Capítulo 5 de Lucas. Um texto bem conhecido, mas que eu quero novamente conversar com vocês a respeito, e embora seja um texto que fala de uma cura extraordinária, mas falar do assunto que é o nosso assunto de toda terça-feira de noite nessa igreja. Oração, tão necessária, tão negligenciada por todos nós, infelizmente, não é? No capítulo 5, a partir do verso 12, fala da cura do leproso. Quem achou, diga amém. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e fazia o que, gente? Ali ele orava. Amém? Se há uma pessoa que entendeu bem o significado, a necessidade, o privilégio da oração, foi Davi. E entre tantos salmos bonitos que ele escreve, no Salmo 42 ele fala da oração como uma questão de subsistência. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. É isto que certamente faria mudar toda a nossa vida para melhor em todos os sentidos. Se nós pudéssemos entender que quando temos fome, a gente faz o quê? Come. Quando a gente tem sede, a gente bebe. Quando a gente tem necessidade de Deus, a gente deveria orar. Nós temos que ter fome de Deus. Nós temos que sentir sede de Deus. Nós temos que agir com... Davi orava 7 vezes por dia. Daniel, 3 vezes ao dia, se voltava para Jerusalém, onde ele estava preso na Babilônia, e orava ao seu Deus. Homens como Sadraque, Mesaque, Abednego, eram jovens que oravam ao seu Deus todos os dias. E nos momentos de aflição, nos momentos de necessidade, o Senhor sempre estava lá antes. Quando Daniel foi jogado na cova, Deus, o Senhor, já estava lá antes, porque ele era um homem que orava e Deus chegava sempre antes. Quem ora é assim, Deus sempre chega antes. Quando jogaram os 3 jovens na fornalha, ele já estava lá antes. Deus esteve com Elias, que era um homem de oração. Deus esteve com o seu sucessor Eliseu, que era um homem de oração. Deus esteve com Pedro, com Paulo. Deus esteve com a igreja primitiva. Deus está com essa igreja. Deus está conosco. Uma noite gelada como essa, mais de 1000 pessoas num culto de oração. Deus está conosco. Mas nós precisamos estar com Ele, mais de perto, mais no, como ainda pregamos ontem aqui numa reunião de pastores, é mais no particular, quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subirem com ele no monte onde ele se transfigurou, por isso ficou conhecido como Monte da Transfiguração. Essa particularidade não é só para Pedro, Tiago e João, essa particularidade é para você. Ele te convida sempre para estar a sós com Ele. Ele te convida para subir o monte com Ele, o monte da oração. E quando subimos o monte da oração, coisas espetaculares nós presenciamos.
nós podemos viver sem dúvida nenhuma, mas precisamos reconhecer algumas coisas na nossa vida. Jesus veio trazendo um novo modo, vamos assim dizer, de oração. E um modo tão espetacular que nos leva a uma profundidade que, honestamente falando, esses homens do passado não conheceram como nós podemos conhecer, porque nós somos um povo pentecostal. Nós somos um povo batizado no ou com o Espírito Santo. É uma coisa que certamente Elias, Eliseu, Davi, enfim, esses do passado, gostariam muito de ter vivido. E nós temos este privilégio e muitas vezes, lamentavelmente, temos desprezado este privilégio. Mas eu torno a insistir, temos que reconhecer a necessidade da vida de oração, seguindo o exemplo de Jesus. Esse texto que nós lemos aqui nessa noite, um momento maravilhoso na vida dele, um momento em que um homem afastado, alijado completamente da sociedade, da sua família, longe dos seus, não podia estar em casa, não podia estar no convívio das pessoas comuns, porque estava tomado de lepra. A lei era severa com respeito a isto. Descobre que Jesus passa por aquele lugar e não tem dúvida, com coragem, ele vai de encontro a Jesus, se joga aos pés do Senhor. Ele sabia que aquilo podia causar a sua morte, ser apedrejado, porque ele estava quebrando uma lei rígida, mas ele vai ao encontro de Jesus confiante, e diz: se tu quiseres, tu bem podes limpar-me. E Jesus olha para ele e diz: eu quero, seja limpo. Uma oração curta, objetiva, clara, como tem que ser as nossas orações, objetivas, claras. E a palavra de Deus, como nós lemos aqui, diz que gente se juntava vendo essas coisas, ouvindo dessas coisas, e a fama de Jesus era tremenda. Se ele botasse um programa na televisão, uau, ele estava arrumado, ele ia comprar avião, jato, helicóptero, tudo em 3 dias. Mas ele era o Senhor, ele pregava a verdade e vivia a verdade, era diferente. Mas a fama dele aumentava. E quando a fama aumenta, o comum para a pessoa humana, seja ela quem for, seja um pregador, seja um político, seja um artista, quem quer que seja, o comum é querer aparecer mais, desfrutar da fama, vender anúncio de geladeira, de cerveja, não sei o que na televisão, para dar mais dinheiro, porque quer mais fama, porque quanto mais fama, mais dinheiro. E aí reside o grande perigo na vida de qualquer pessoa, e Jesus entendia isso. Então, quando parecia ser conveniente ele aparecer mais, ele fazia exatamente o oposto. Ele procurava mostrar, e não apenas mostrar, viver aquilo que ele realmente acreditava e sabia que precisava. Ele se afastava do burburinho, se afastava das multidões, ia para onde? Para onde só tinha calango e escorpião. Ele ia para o deserto. E no deserto ele fazia o quê? No deserto ele orava. Orava, e não orava pouco. E não orava por orar. Ele orava porque sabia que tinha necessidade, mesmo sendo ele o Filho de Deus. Mesmo ele sendo o Messias prometido. Ele sabia que justamente porque agora ele não estava mais ao lado do Pai, mas ele estava aqui entre nós, cumprindo a sua missão, encarnado naquele corpo chamado Jesus, filho de Maria. Ele sabia que mais do que nunca, ele estava fragilizado justamente por essa carne. Pelo lado natural, não era mais só sobrenatural. Agora ele tinha o lado natural, como você tem, como eu tenho. Nós somos um espírito
temos uma alma, mas habitamos um corpo. E esse corpo, com suas paixões, suas vontades, suas tendências, suas inclinações, é que fragiliza demais a nossa vida espiritual, que compromete muito o nosso futuro eterno. E por isso, mais do que nunca, nós temos que reconhecer, como Jesus reconhecia, a necessidade de uma vida de oração, não de fanatismo. De oração, oração de qualidade, e oração sempre, e quando necessário, oração intensa, e se necessário, jejum. E para que serve o jejum? Para a gente ser curado? Conversa fiada. O jejum é para mortificar os membros, é para dizer para esta carne que ela não manda mais em nós, que nós não estamos mais sujeitos a ela, mas nós nos rendemos a Cristo, e quando agimos dessa maneira, subjugando a carne, então o Espírito se torna forte. Lembra de que Jesus disse, orando ao Pai por 3 vezes, afasta de mim esse cálice? Ele dizia, o Espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Eu podia até acrescentar uma palavrinha a mais, a carne é fraca e sem vergonha. Não é verdade? Reconhecendo essas coisas, ele orava intensamente. Então, eu vejo Jesus orando nesses tempos de fama, eu vejo Jesus orando também em tempos de decisão, quando ele estava prestes a escolher aqueles que haveriam de estar próximo dele, os 12, você vai encontrar nas Escrituras que ele se afastou novamente para o deserto e foi orar intensamente, buscando direção de Deus no momento de decisão. E sabe por que a gente quebra a cara volta e meia? Porque a gente decide movido pela ganância, como aquela gente que depois vai denunciar para a polícia o vigarista que vendeu o bilhete premiado para ele, o famoso conto do Paco. E quem devia ir para a cadeia era ele. Por quê? Porque o enganado não é menos desonesto ou ambicioso que o enganador. Porque só comprou o bilhete premiado porque estava sentindo que estava enganando um trouxa. E trouxa foi ele de comprar. Né? Tem esse tipo de coisa, né? A gente sempre desce o sarrafo do lado de lá. Mas quem comprou também, não é flor que se cheire. Estava vendo uma oportunidade de passar alguém para trás. Isso também é um fato, não é verdade? Então, gente, quando temos um momento de decisão na nossa vida, ô moçada, namoro é coisa séria. Um namoro pode ser uma bênção muito grande na sua vida, como pode ser uma maldição. Consulte a Deus. Um noivado, que já é alguma coisa oficiosa, é mais sério ainda, consulte a Deus. Um casamento que é oficial, nem se fala, consulte a Deus. Uma sociedade que você faz, consulte a Deus. Um negócio que você vai fazer, consulte a Deus. Ou seja, ore quando você tem uma decisão, seja qual for ela a ser tomada. E o Espírito do Senhor, com certeza, vai te guiar. Porque quando oramos consultando a Deus, estamos pedindo sabedoria. Não é isso? Para agir numa certa circunstância. E está escrito que quando pedimos sabedoria, Ele não lança em rosto, mas Ele concede aos seus filhos aquilo que eles estão pedindo. E eu vejo também em momentos de revelação, o Senhor orando. O próprio Senhor Jesus orando em momentos de revelação. É uma coisa realmente maravilhosa. A humildade desse homem. Mas não apenas a humildade, o equilíbrio espiritual, sempre dependente de Deus. E ponha uma coisa no seu espírito. Ponha uma coisa no seu espírito. O dia que acabar a dependência desse seu pastor de Deus, ele acabou-se. Vocês não mais o verão nesse altar. O dia que acabar a sua dependência de Deus, eu não te verei nesse banco. O grande segredo na vida de um homem e de uma mulher de Deus
Tem homens e mulheres de Deus aqui nessa noite? Uau! O grande segredo é este: dependência do Senhor 100%. Não tenha dúvida, não vai dar susto na sua vida. Até porque, quando nós consultamos a Deus, e isso é uma coisa que você tem que aprender. Não ficar fazendo como seu filhinho, sua filhinha faz, beicinho, e grita, esperneia, você joga no chão, puxa os cabelos, aquelas crises nervosas, que na verdade é uma tirania lascada das crianças contra os pais. Isso não funciona com Deus, não funciona mesmo. E muitas vezes nós, muito malandramente, quando a gente pede algo, porque muitas vezes a gente já vai decidido. Eu me lembro de uma vez, um casal da igreja, já faz alguns anos isso, foram na minha casa. Era um casamento que tinha tudo para não dar certo, como de fato não deu. Mas chegaram na minha casa, entraram na sala, sentaram e disseram para mim: pastor, olha, nós viemos aqui conversar com o senhor hoje, parará, papapá, não sei o quê, porque nós decidimos casar. O que o senhor acha? Eu disse: eu não acho nada. Problema seu. Que isso, pastor? Lembra disso, Isa? Que isso, pastor? Nós viemos aqui conversar com o senhor. Não, vocês não vieram conversar comigo. Vocês vieram me falar de uma decisão de vocês. Vocês não vieram me pedir conselho nenhum. Vocês só vieram me dizer que decidiram casar. Então, casa, ué. Ela já morreu e ele já está enganando a terceira. Graças a Deus, longe daqui. Não consultaram. Isso é uma coisa marota. Chegar diante de Deus: Senhor, eu decidi casar com a Maria. Me abençoe. Ele vai fazer o mesmo que eu fiz. Tá bom, vai em frente. Não me consultou. Você está apenas me comunicando uma decisão. Independente. Assuma os riscos. Então nós temos que entender, irmãos, que quando nós oramos, ponha isto no seu espírito também. Quando nós oramos, Deus pode dizer sim, que é uma bela de uma resposta. Mas Deus pode dizer não, que na nossa ótica é uma droga de uma resposta, mas que na verdade é uma melhor resposta ainda, porque não de Deus também é resposta de oração. Já tinha pensado nisso? Ou fez beicinho quando a coisa não aconteceu? Lá na frente você vai entender por que Deus disse não naquele momento. Agora não. Eu me lembro, Deus disse isso para mim há 12 anos atrás, claramente. Agora não, Rogério. Agora não. Um dia eu vou te dar. Agora não. Fechou caixa. Aliás, nem estou mais interessado. A não ser que ele queira. Agora é ele que vai ter que querer. Porque eu não quero mais. Porque se já não era bom lá no passado, não vejo muita chance de ser bom no futuro. Não é isso? Então você simplesmente aceita o não como uma verdadeira resposta de Deus. E temos que reconhecer outra coisa, um fato inquestionável: Deus ouve oração. Deus ouve oração, gente? Com certeza ouve. E responde, segundo a sua vontade, no seu tempo e do seu modo. Segundo a sua vontade, nós podemos consultar 1 João 5,14, que diz isso. Lá antes do Apocalipse, 1 João 5,14 diz assim, olha que palavra bonita. E esta é a confiança que temos nele, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É fatal. Eu até tenho uma anotaçãozinha aqui que eu escrevi aqui na minha Bíblia. Temos que
conhecer essa vontade através das Escrituras. É que está escritinho ali, pequenininho. Já houve tempo que eu vi assim, bicicletinha, né? Mas essa é a verdade. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Mas peraí, só segundo a vontade dele é que a vontade dele é boa. A vontade dele é que a gente tenha sempre o melhor. E como é que nós vamos saber se é a vontade dele? Conhecendo a vontade dele. Simples. De que jeito? Lendo as Escrituras. Por isso você precisa, para não ser enganado. Gente, o que tem de lobo travestido de cordeiro nesse planeta, principalmente no Brasil, hoje em dia no meio evangélico, é uma loucura. Estão acreditando em tudo quanto é droga de pregação. E nós não podemos nos deixar iludir, porque vai chegar o dia, está escrito, vai chegar o dia que vai ter neguinho aí chegando no meio da praça, mandando descer fogo do céu como Elias, e vai descer fogo. E aí o que acontece? Se já acreditam em todas essas crendices, essas macumba evangélicas que a gente vê por aí, imagine se vier um sujeito fazendo descer fogo na Praça Tiradentes. Jesus Cristo. 1.800.000 habitantes, menos nós, vão estar tudo lá na Praça Tiradentes para ver isso acontecer. Temos que tomar muito cuidado. Nos dias que nós vivemos, são dias muito perigosos, espiritualmente falando. Há muito engano, há muita mentira, há muita falsidade, há muitos falsos profetas, falsos pregadores, há muita doutrina maligna travestida de doutrina bíblica. Precisamos conhecer a verdade, que só conhecendo a verdade é que nós vamos poder resistir à mentira. É só conhecendo a verdade que nós seremos libertos de todas as coisas em todas as circunstâncias. E aprendemos que, segundo a sua vontade, nós sempre receberemos resposta das nossas orações. E no seu tempo. E qual é o tempo? Um texto bem conhecido também, 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim. Não. É, isso. Abra sua Bíblia. Está lá pelo meio da Bíblia, 2 Crônicas 7,14. Um texto muito conhecido, mas que precisa sempre ser relembrado. Nós estamos, neste ano, vivendo esse propósito, né? 2010, um ano da restituição. E as coisas estão acontecendo de uma forma magnífica nessa igreja. Nós estamos vivendo as nossas 21 semanas, restituição, através da oração. E o texto diz assim, um pouquinho antes, no verso 13: se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ou seja, se nós formos roubados, assaltados, defraudados em alguma coisa, então ele diz, se, condicional, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas tem condicionais, não é isso? E ele atende no tempo determinado. E o tempo determinado na nossa vida é sempre o tempo da obediência, da fidelidade, da sinceridade para com Ele, e do seu modo, né? E do seu modo. Há textos bíblicos realmente maravilhosos. Se você vê aí no capítulo 99 de Salmos, nós vamos ver uma palavra interessante, falando de 3 heróis da fé, versos 6, 7 e 8. O salmo que fala da grandeza do reino de Deus. Está escrito assim: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Então,
nós vemos como Deus age quando nós oramos. Mas nós também precisamos, gente, orar com entendimento, sem fanatismo. Olha o que diz 1 Coríntios no capítulo 14, já digo o verso para vocês, está lá em cima, versículo 15: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas não serei um fanático, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. O Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos concede sabedoria, o Senhor nos deu liberdade, o Senhor nos deu uma mente sã, para que a gente não precise ficar repetindo reza, oração, Pai Nosso e outras coisas mais, mas que a gente possa, os lábios possam pronunciar aquilo que verdadeiramente está no nosso coração, aquilo que realmente está na nossa alma. Temos que aprender, gente, como usar a oração de uma forma eficaz. Isaac orou por sua esposa Rebeca, que era estéril, está escrito, e Deus atendeu imediatamente e ela teve seu filho. Nós vemos Ana chegando diante do Senhor em lágrimas e orando, pedindo um filho e fazendo um voto com Deus. E Deus atendeu a sua oração e ela voltou com o filho desmamado depois para entregá-lo no templo, cumprindo o seu voto. Outro tipo de oração. E o Senhor a honrou com mais 5 filhos. E um que ficou para a história da humanidade, que é o profeta Samuel. Temos que aprender a usar a oração realmente de uma forma eficaz, direta. Temos que reconhecer os verdadeiros propósitos da oração. E o principal propósito da oração, já que nós oramos a um Deus vivo e verdadeiro, e não há Deus além dele, é glorificá-lo, para que o vejam na nossa vida. Como Moisés, que quando saía da presença de Deus, tinha que dar uma de congregação cristã, né? Que me perdoe os irmãos lá. Tinha que botar um véu sobre a cabeça, porque o seu rosto brilhava. E não tem, você já pensou se eu estivesse andando pela rua 15 lá, pela Boca, qualquer coisa, com o rosto parecendo ter um luminoso em volta? Eu não ia chamar atenção? Mas é isso que Deus quer de mim mesmo, que eu chame a atenção, mas por um outro tipo de luz, sendo luz do mundo, tendo a luz do mundo na minha própria vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Glorificar a Deus é um dos verdadeiros propósitos, nos levar a uma mais estreita comunhão com Deus. Então vão acontecer coisas bonitas assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir uma coisa ou outra, eu vou responder. É isso que está escrito? O que está escrito então? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Oh, coisa maravilhosa! Está escrito na palavra de Deus. Jesus disse isso. Então por que não acontece na nossa vida? Será que ele falhou? Enganou? Era propaganda em tempo de essa que estamos vivendo agora? De campanha política? Ele não precisava disso. Era a verdade mesmo, né? E também para nos fazer interessar nos problemas dos outros. E mais do que nunca, sua família precisa da sua oração. Ponha isso também no seu espírito. Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos precisam da sua oração. Seu pastor aqui precisa desesperadamente da sua oração.